Meu primeiro case, assim, foi o primeiro e o melhor case, um dos melhores cases até hoje, né? Alpargatas, Alpa 4. Alpargatas, investi lá de 2003, 2007. Eu comecei a investir em 2003, em janeiro, fevereiro de 2003, eu comecei a investir através de um pequeno clube de investimento da família. Era um fundo lá que começou com o valor de um carro popular da época. E eu não entendia muito de investimentos, essa é a verdade, e na verdade eu aprendo até hoje, mas naquele momento eu era um estudante do colégio, né, do ensino médio, né, nem sei como é que se chama isso hoje. Eu era do terceiro ano do colegial quando eu comecei a investir, 2003, foi o ano que eu me formei no colégio, aqui no Colégio Santa Cruz. E era um período também que as ações estavam muito baratas e as ações da Alpargatas, por na época ser uma small cap, naquele momento ela tinha um market cap, né, um valor de mercado de 400 milhões de reais, 400, 500 milhões de reais, era muito pouco, era considerado uma small cap. E o que me chamava a atenção eram os indicadores. Eu era uma criança ali, né, que obviamente tomava decisões baseadas em algumas coisas que faziam sentido para mim, e comprar boas empresas a bons preços é algo que desde cara para mim fez muito sentido, e obviamente que eu considerava uma boa empresa? Uma empresa de ROI alto. E o que era um preço baixo? Eu olhava somente o preço-lucro lá, e a Alpargatas, naquele momento, negociava mais ou menos 4, 5 vezes o lucro anual dela, e tinha um ROI na casa de 17%, que era um ROI muito bom, né? É um ROI muito bom hoje, obviamente que acho que melhorou esse ROI de lá para cá, e a empresa vinha crescendo. Ela tinha feito um processo de turnaround, né, de reposicionamento da marca Havaianas. Eu me lembro que quando eu era menino, né, ali na década de 90, eu sou de 85, a Havaianas, que é o carro-chefe da Alpargatas, era uma marca, vamos dizer assim, popular, né? E eles fizeram um reposicionamento muito bem feito, né? Com o Fernando Tigre, que era o CEO da época, fizeram um reposicionamento da marca Havaianas e foi muito bem feito. E assim, Havaianas todo mundo usa, né? Antes era aquela marca, vamos dizer assim, bem popular, e depois eles conseguiram fazer um reposicionamento e com isso aumentar o preço médio e obviamente também crescer as marcas. Eu comprei esse processo de turnaround, já tinha sido feito, tanto é que a lucratividade da empresa estava crescendo, mas a empresa também estava num processo de crescimento, inclusive internacionalização. Então, você conseguia comprar uma empresa que tinha um ROI, que tinha crescimento, que estava barato e, além de tudo, com caixa muito grande, né? Eu me lembro que tinha mais ou menos metade do valor de mercado em caixa líquida. Ela tinha mais ou menos, se não me engano, 200 milhões de reais em caixa no momento que eu comprei, e ela valia 400 milhões de reais. Então, eu comprei, cara, vamos ser bem realistas, porque os números faziam muito sentido. Eu não era um analista ainda certificado e experiente, né? Estou até ficando um pouco careca, eu ainda não cheguei nessa fase, não estava nessa fase. Mas foi seguindo uma lógica muito simples, comprar bons ativos baratos. E a Alpargatas foi um baita investimento, quando a gente pode ver aqui, olha só como o papel se valorizou de maneira expressiva. Eu segurei de 2003 a 2007, né, eu comecei a vender as ações da Alpargatas em 2007, por quê? Porque o múltiplo dela tinha expandido bastante, né, se negociava ali mais ou menos a 15 vezes lucro, que na época era um múltiplo muito acima de mercado, e ela também estava tendo dificuldades no seu operacional. A empresa tinha feito a implementação do SAP, e naquela época as empresas brasileiras faziam implementação e dava muito problema. E a Alpargatas foi um dos casos assim, que foi uma das empresas que mais sofreu. Então, o que aconteceu? Eu vendi, e de certa forma foi um dos erros que a gente vai falar, acho que a seguir aí, eu vendi. Né? Por quê? Porque o múltiplo estava muito acima do mercado, as receitas estavam indo para baixo por conta desse problema do SAP. Eu resolvi tirar as fichas da mesa com um belo lucro. Aí, olha só, você pode ver como a posição multiplicou ali por 10, 15 vezes lucro. Eu vendi no começo de 2007, meio de 2007 ali, eu vendi minha posição. Né? Foi um baita negócio, tá? Olha aí, vocês podem ver que a empresa multiplicou por 10, 15 vezes nesse período. Infelizmente, ela multiplicou por muito mais depois. E esse foi um dos meus arrependimentos, tá? Ter vendido cedo, mas tudo bem. Né? Eu me lembro que uma vez eu conversei com um grande investidor,
que eu não vou citar nomes aqui, mas é um cara bem conhecido, e ele falou, Thiago, quando você vende e sobe, você deveria agradecer, porque quem compra não te joga a zica, né? Eu não concordo muito, mas é uma visão otimista aí desse cenário, e a Alpargatas foi um baita negócio, né? Eu acho que esse foi um erro também. O meu acerto foi, coincidentemente, também um dos erros que eu cometi na vida, né? Olha lá, a Alpargatas, como a gente pode ver mais para frente, foi uma empresa que continuou se valorizando muito, e acho que esse foi um dos grandes erros. E pior que eu tive a oportunidade de recomprar ações. Na crise de 2008, quase tudo caiu bastante, inclusive as ações da Alpargatas, e eu cheguei a visitar a empresa que ficava aqui na Vila Olímpia. Tive uma reunião com a RI, porque eu considerei recomprar as ações lá em 2008, né? Tinha vendido em 2007, veio a crise de 2008, e a ação tinha caído mais de 50%. Eu falei, poxa, talvez seja a hora de comprar novamente essa empresa, e esse foi o erro. Acho que eu conheci a empresa, faltou talvez proatividade de ter investido nessa empresa que eu conhecia bastante, empresa com margens altas, com balanço forte, com crescimento, e um múltiplo que não era tão alto na crise, né? Então, esse foi uma lição aprendida, né? Podia ter recomprado e podia não ter vendido no primeiro momento, mas não se ganha todas na vida. Sou muito grato à Alpargatas. Foi um dos meus primeiros investimentos, então ganhei ali 10, 15 vezes no meu capital inicial, foi algo muito bom. E aí, de certa forma, eu acho que foi o que me motivou a continuar, porque se eu tivesse comprado uma ação e ter perdido 90%, talvez isso tivesse me desmotivado, né? Se o meu primeiro investimento tivesse sido o AGX, eu acho que talvez eu teria me desmotivado e não continuado, né?